ainda tem confusão. Por exemplo, dívida PIB. A gente insiste em usar uma métrica que só a gente considera. Nós desconsideramos os títulos na carteira do Banco Central. Uhum. E a nossa dívida PIB vai para 77%, se eu não Isso. estou enganado. Todo o restante do planeta não usa essa metodologia. Se a gente se adequasse à metodologia internacional, a nossa dívida PIB iria para 90. 99%. Caraca. Estados Unidos está 120 e poucos, a gente seria 99. Sendo que, como eu comentei, o nosso perfil de dívida é pior tanto em títulos que a gente emite, mais pós-fixado em inflação, e o nosso prazo médio é 4 anos. Prazo médio da dívida, imagina que a cada 4 anos a gente tem que pagar trilhões de dólares para amortizar toda a dívida. É o prazo médio da dívida brasileira. Estados Unidos, por ser a moeda de reserva e depender muito de treasuries, hoje está com uma dívida, um prazo médio bem curto, ao redor de 5 anos e meio, ou até um pouco mais, 6 anos. Mas se olhar Reino Unido, por mais de 14 anos, Sim. Alemanha, ao redor de 8 ou 9 anos, Japão, acima de 10 anos. Isso traz muito mais tranquilidade, né? E tem um ponto legal, porque eu sempre gosto de trazer esse ponto de novo, porque eu sei lá, às vezes são pessoas novas que estão nos assistindo, não são sempre as mesmas pessoas. E a galera tem uma visão de que, cara, se os Estados Unidos devem 120% do PIB, o Japão 200% do PIB, e os caras não quebraram lá, pô, essa é a historinha que o Fernando tá contando aqui, o Rich tá contando, o Gui, o Ricardo estão contando, os liberais estão contando, cara. Porque, tá vendo, esses caras não quebraram, e eu sempre falo, olha, tem uma coisa muito diferente, que é o juro estrutural desses caras, né? Então os Estados Unidos, com juros de 4%, ele já tá sufocando a economia, já tá ali desacelerando a economia. A gente já vê sinais claros de desaquecimento no mercado de trabalho nos Estados Unidos, pô, teve um bom arrefecimento da inflação por lá, o Banco Central americano tá cortando os juros por lá, tem expectativa de continuar cortando. Então quando você tem uma dívida de 100% do seu PIB, mas ela tá crescendo a 3, 4% ao ano, não tem grande problema. Agora, quando você deve 100% do seu PIB e está crescendo, e não é que está crescendo agora pontualmente que ela vai voltar para 3, para 4, não. Que ela cresce hoje a 15 e, na melhor das expectativas, no próximo ano vai continuar crescendo a 12, 12,5, cara, isso é um problema muitíssimo maior do que o do Japão, que está com 200% do PIB e o seu juro está lá em 1, pô, em 1,5. Entendeu? Então são perfis de países completamente diferentes. Então você deveria desconsiderar a opinião de qualquer um que fala. Você tá vendo o Japão, os Estados Unidos, eles devem muito mais do que o Brasil. Então esse papo aí de liberal que quer controlar a dívida PIB, não cola. Cara, se o cara falar isso, desconsidera qualquer opinião que essa pessoa emita, porque assim, o básico é você entender que Brasil tem um juro neutro, né, que é o necessário para segurar a inflação ali na sua meta, muito diferente de Estados Unidos e de Japão. E esses caras, eles têm um benefício por isso, que é podem se endividar mais, tá? Não adianta a gente olhar para o Brasil e querer fazer a mesma coisa. Eu costumo fazer um paralelo, né? É como se uma pessoa que tem um salário de 5 mil, ela fala, pô, beleza, então eu tenho uma renda de 60 mil no ano, vou pegar uma dívida de 60 mil no ano. Ele querer se comparar com um cara que tem uma receita de 1 milhão por mês. Fala, pô, esse cara ali, ele deve 12 milhões, ele tem uma dívida de 12 milhões. Só que, meu amigo, pro cara reduzir alguma coisa do seu orçamento, sobrar mais para ele conseguir pagar, as condições de empréstimo, de financiamento que ele consegue são muito mais atrativas do que você ganhando 5 mil. A dívida americana, a dívida de países desenvolvidos, tem muito mais demanda, especialmente a americana, porque é a moeda de reserva. Hoje nós temos não apenas bancos centrais que encarteiram a dívida americana como reserva, mas fundos de money market fund, fundos de liquidez, mundo afora que tem muito treasury no seu balanço. Agora, quais fundos globais que estão encarteirando LFT? Não tem, pô. Exato. Não, um ponto legal mesmo. Inclusive, né, as treasuries, a galera fala de treasury, pô, tá perdendo o aspecto de reserva de valor, mas, cara, querendo ou não, você vai lá nas stablecoins, né, o SDT, Tether e tudo mais, o que garante lá o $1 são treasuries, pô. Então, assim, o mercado cripto, inclusive, enxerga ainda treasury como uma boa reserva de valor, né? É a âncora de reserva de valor que está sendo usada. É a âncora de reserva de valor que está sendo usada. Mas o ouro está batendo recorde, ouro e Bitcoin. Né? O ouro já está em $4 mil, bateu hoje de manhã, pelo amor tá de gravando Deus. Essa conversa. Não, o ouro acho que segundo ou terceiro ano consecutivo deve ser o melhor ativo que a gente tem na nossa carteira. O ativo que mais valoriza na minha posição é a minha aliança. Exato. Boa. Agora, Rishi, antes da gente ir só para 2026, especificamente, só uma observação que eu queria fazer. A galera fala assim, mas pô, tem que tributar mais, porque
Pessoal, o Brasil tem uma carga tributária de 34% do PIB. É a média da OCDE. É comparável com um país desenvolvido, com qualidade de serviço público horrível. É segurança ruim, educação ruim, infraestrutura ruim. Aí você tá aí defendendo para aumentar imposto. Pelo amor de Deus. Assim, a gente já tem um comparável com um país desenvolvido. Tu tá aí batendo tambor para aumentar imposto. Porra, pelo amor de Deus, assim, não faz sentido, tá, cara? E aí, sempre quando eu vejo que alguém fala, não, a carga tributária do Brasil não é muito alta, não. O cara compara com, tipo, Dinamarca, com Noruega, sabe? Tipo assim, ó, você tá vendo esses caras, Finlândia, esses caras têm uma carga tributária muito mais alta. Pô, legal, faz essa comparação.